Hoje eu vou falar de um tema muito sensível. Eu estava essa semana lendo notícias, né? Como eu faço todo dia. Me deparei com essa e fui ler. Jovem tira a própria vida após se apaixonar por IA. Mãe processa empresas. Eu fui ler essa notícia porque o tema realmente é importante, né? Uma coisa que tem acontecido com a sociedade, que é essa inovação da inteligência artificial, né? AI é Artificial Intelligence, né? E aí, quando eu estava lendo a notícia, eu me deparei com uma outra informação dentro do texto, de que esse indivíduo era um indivíduo diagnosticado com autismo. Na verdade, está escrito diagnosticado com Asperger, né? Porque ele foi diagnosticado na infância e ainda era essa a classificação. E aí, essa informação me trouxe novas reflexões, novas questões que eu queria pontuar aqui com vocês hoje. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento na Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. Bom, esse caso aqui é um caso muito complexo porque ele envolve uma situação muito atual, muito contemporânea, não é uma coisa que a gente conhece, que a gente pode falar de vários estudos que aconteceram, porque não é isso, nós estamos falando de uma tecnologia muito recente e que está se modificando de uma maneira muito rápida. O que acontecia foi o seguinte, esse menino é um menino que tinha dificuldades nas relações sociais, tinha poucos amigos, pouca interação, e aí uma empresa de tecnologia, né, de inteligência artificial, chamado Character.ai, tem um financiamento da Google, inclusive, né, ela ofereceu um serviço, né? Esse serviço ele é baseado, em grande parte, em conhecer aquele indivíduo. Então, ele consome dados sobre aquele indivíduo, como o indivíduo fala, o que o indivíduo conversa, etc. E tal, pega uma opção de dados e aí entende quais são, né, as características daquele indivíduo e cria um caráter, um personagem, né, que vai conversar com ele. Então, nesse caso aqui, essa personagem era baseada na Daenerys Targaryen, que é uma personagem de um conjunto de livros que virou uma série, que é Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, né? Então era baseado naquilo, era meio próximo do RPG. O RPG é Role Playing Game, quer dizer, você simular, né? Você vai fazer o papel de um certo personagem. Dentro de um jogo, em geral, jogo de tabuleiro, né? Mas tem jogo de videogame, etc e tal. A lógica é essa, que você está simulando ali esses personagens. E aí, ela é essa personagem inspirada, né? Nessa figura aí. E aí ele chamava de Danny. E aí o que aconteceu é que ele foi conversando cada vez mais com esse chatbot, né? Com essa personagem fictícia, é só conversa, né? Texto. E aquela conversa começou a ser uma conversa mais reforçadora, mais atrativa para ele do que as conversas que ele tinha no mundo real. Porque as conversas no mundo real eram sempre muito difíceis, eram complexas, envolve aí a complexidade humana, de fato, quando você está conversando com alguém. Tem uma pessoa ali, então aquela pessoa pode se agradar, se desagradar, você tem que ter certas estratégias sociais, né, habilidades sociais para poder lidar com aquilo ali. Comparativamente, foi ficando mais reforçador, ele foi ficando cada vez mais entretido com isso, e num certo momento, para ele, digamos assim, não interessava mais viver no mundo real. Essa fala que a mãe faz, né? E aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Antes de continuar falando sobre os desdobramentos, eu quero dizer o seguinte: se você ou alguma pessoa da sua convivência está passando por um momento difícil, um momento complexo, né, é muito importante procurar ajuda, não esperar. Temos aí, obviamente, todo tipo de profissional que pode ajudar, os profissionais, principalmente do campo da psicologia, outros profissionais também que você pode procurar. Tem um serviço que é o Centro de Valorização da Vida, 188, que você pode ligar e pode conversar em algum momento que tiver difícil para você. Então é muito importante dizer que essas situações não podem ser tratadas de uma forma banal, né? Elas são muito importantes, elas sinalizam, às vezes, um momento difícil, mas a gente precisa valorizar a vida, essa experiência, as possibilidades de interação humana, todas as possibilidades que a vida nos dá. Então fica aqui essa sugestão muito forte para você, né, que estiver passando por um momento difícil. Eu sei que nas famílias atípicas esses momentos são muitas vezes complexos, né, por vários motivos, pela própria vida, né, que é difícil, e também porque existe uma superposição genética
entre autismo e depressão. Então, nessas famílias é mais provável de acontecer também por conta dessa maior sensibilidade. Mas quando a gente tem apoio, quando a gente tem ajuda, as coisas conseguem fluir mais facilmente. Então, às vezes, a gente está num momento que parece que não tem saída, mas tem. A gente tem que caminhar e também formar comunidades para a gente se apoiar, para a gente superar isso. Qual que é a questão que eu quero colocar aqui para vocês, né? Essa é uma situação que é uma situação nova, porque a inteligência artificial chegou nesse nível agora, né? Essas inteligências generativas, né, que conversam, né? Nós tivemos talvez uma pitada disso, muito parecida com essa situação, em um filme, né? Um filme chamado Her, que é com o Joaquin Phoenix, né? Que agora interpretou o Coringa, né? Ele é um grande ator, o filme é um filme muito bom, né? E a mesma coisa acontece, ele se apaixona por uma inteligência artificial e essa inteligência tem uma voz, né? Nesse caso não era só chatbot, que não é a voz, inclusive, da Scarlett Johansson, enfim. Então, a ficção antecipou um pouco isso, mas não é uma coisa que a gente estava convivendo. E aí eu quero colocar 3 questões aqui, 3 pontos principais que a gente deveria olhar para entender essa situação. O primeiro é essa sociedade excludente que tem muita dificuldade de lidar com a diferença, com a diversidade. Então, esse indivíduo estudava numa escola, tinha acesso a outras pessoas, e essas pessoas tinham dificuldade, não acolheram esse indivíduo, não incluíram esse indivíduo para que ele se sentisse pleno, feliz, para que ele pudesse interagir, que é uma necessidade, uma dinâmica essencial dos seres humanos, mesmo que eles sejam seres humanos autistas, né? O que acontece no autismo é que existe uma dificuldade de reconhecer sinais sutis e de exprimir emocionalmente. Não quer dizer que esse indivíduo não tem a necessidade de interagir, entende? Tem mais a ver com habilidades para fazer isso do que com a necessidade. Então, em primeiro lugar, nós temos uma sociedade excludente que tem dificuldade de lidar com a diversidade. Isso é um aspecto. Por outro lado, nós também temos uma sociedade que, enquanto organização, né, enquanto conjunto, dá pouco apoio para as famílias. Então, isso não acontece só no Brasil, né? Acontece em todos os lugares, aqui está uma prova. Então, houve uma dificuldade de apoiar essa família, de reconhecer essa ocorrência, de oferecer para a família experiências de desenvolvimento de habilidades sociais, para que esse percurso social fosse um pouco mais tranquilo. Então, a falta de apoio, principalmente no campo de habilidades sociais da sociedade, é um segundo problema. Terceiro problema aqui é o desenvolvimento de uma tecnologia, que é uma tecnologia que a gente não conhece, não sabe direito como é que vai acontecer a relação das pessoas com essa tecnologia. O que a mãe está alegando no judiciário? Ela está processando a empresa, né? Ela está alegando que essa tecnologia é propositalmente viciante. E ela criou essas circunstâncias, né, por meio desse, eu vou chamar tecnicamente assim, desse reforçamento extremo desta relação. Quando a gente vive a vida não é fácil, a vida é difícil. Ela é cheia de percalços, cheia, né? E aí, a gente, no entanto, não tem que escolher entre a vida, que é cheia de percalços, e alguma outra situação maravilhosa. É a vida e certas circunstâncias da vida. Nenhuma delas é perfeita. Então a gente vai moderando as nossas expectativas, a nossa relação, a nossa interação com essas possíveis consequências. Quando você tem essa interação humana, que é difícil para todo mundo, não é só para indivíduos autistas, para todo mundo, e aí você cria certas circunstâncias comparativas, competitivas, que são de inteligências que vão se moldando e propositalmente vão tornando aquilo extremamente reforçador, como se não houvesse nenhum problema nas relações, sempre compreendendo tudo, sempre fazendo... Isso pode ser perigoso, muito perigoso para todo mundo. Isso pode criar um certo contexto em que as interações não sejam mais interessantes para muitas pessoas. Isso já tem acontecido com as redes sociais. As redes sociais têm tomado lugar da interação. E as redes sociais já estão sendo processadas por isso, inclusive por governos, né? O TikTok, por exemplo, né? Nos Estados Unidos. Agora, nesse caso, é ainda mais específico, talvez até mais grave, talvez até mais viciante, porque é individual. Você pega os dados daquele indivíduo, reconhece aquele indivíduo, maximiza ao extremo o valor reforçador daquilo ali, e aquilo, quando compete com a realidade, aquilo é muito mais reforçador e aquilo torna-se, portanto, viciante para o indivíduo. Então, essa é a questão. O nosso trato
com essas tecnologias, ele tem que ser pensado. Que tipo de regulação a gente pode pensar? E aí nós temos dois entes que tem que pensar nessa relação. Um é o Estado, que vai pensar na regulação. Eu acompanho muito uma pessoa que tem escrito e discutido muito sobre inteligência artificial, que é o Diego Ortiz, que é uma pessoa muito preparada, ele escreve na Folha, tem a página dele também, eu tenho acompanhado muito o debate dele. Então ele tem feito muitas reflexões muito pertinentes sobre isso, como é que o Estado pode regular isso e coisas que são abusivas que devem ser proibidas. Outra coisa é a família, porque a família ela funciona, de certa forma, de uma maneira, às vezes, subsidiária, né? Quando o Estado não funciona da maneira que ele deveria funcionar, a família atua aqui, atenta, acompanhando o que o indivíduo está fazendo, deixa ele estar fazendo no celular, no computador, acompanhando para e passo, eventualmente regulando, isso não, ou isso sim, ou acompanhando como que aquilo está sendo utilizado. E mais do que isso, mesmo que o Estado faça o seu papel, digamos assim, a família tem que acompanhar de perto, tem que entender, principalmente agora, que tem coisas novas acontecendo. Não basta você dizer, não, isso aí é normal, eu já vi 1000 vezes acontecer assim, dos adolescentes ficarem na internet, né, e tá tudo certo. Não, isso aqui não é bate-papo do UOL, entendeu? É outra coisa, as coisas mudam. Eu tô falando bate-papo do UOL, só quem é um pouco mais velho que vai entender essa daí, porque era a maneira que se interagia lá na década de 90, fim da década de 90, começo dos anos 2000, né? É outra coisa, e novas tecnologias impõem novos desafios. Então a gente vai ter que ficar ligado nisso, né? Principalmente para quem tem um filho com autismo nível 1, né? Aí criança, adolescente, jovem adulto, né? Que a gente precisa apoiar apropriadamente. Então a gente precisa cobrar do Estado que faça o seu papel e nós também acompanharmos, entendermos o que está acontecendo e apoiarmos na medida do possível. Então hoje eu só quis trazer essa reflexão aqui para vocês, uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente entender, porque ela pode ter a ver com desafios que a gente já esteja passando ou que a gente vai passar no futuro. Aqui eu vou deixar para vocês uma aula sobre habilidades sociais que eu fiz e vou deixar aqui também um vídeo com a professora Zilda Del Prete, grande pesquisadora sobre habilidades sociais, para a gente refletir mais sobre esse tema. Um grande abraço.